E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou nesse link. Se você não é inscrito no nosso canal, quero te pedir para você fazer isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha, comenta. Se puder, pega o link e manda para o máximo de pessoas que você vai estar nos ajudando muito, tá? Muito obrigado. Bom, como vocês viram aí, o tema de hoje nós vamos falar sobre um pouco, é claro, bem sucinto aqui, sobre os 144 mil selados. Vamos lá, o texto está em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, diz assim: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora, Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bom, gente, eu creio que você que já estuda a Bíblia, né, estuda um pouco de teologia, você que já caminha com Cristo há um tempo, já ouviu falar nesses 144 mil. A pergunta que sempre fazem é: quem são os 144 mil? Quem são eles? Bom, quando a gente analisa o contexto, né, não somente o Apocalipse, mas todo o contexto bíblico, nós vemos que Deus ele iniciou uma aliança com Abraão. E a partir de Abraão, ele então inicia a sua aliança, cumprindo propósitos na vida de homens e mulheres até o nascimento de Jesus. Então Jesus, que é o nosso Salvador, vem cumprir o que estava sendo dito desde o início, lá no Gênesis. Depois Deus chama Abraão, tem uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó e com a sua descendência. E Jesus descende deles. Quando nós vemos isso, e o texto que nós lemos aqui diz que esses 144 mil são de Israel, dos filhos de Israel. Então, existem algumas pequenas divergências, né, com alguns pensamentos teológicos, mas basicamente esses 144 mil eu entendo que eles são judeus, que são 12 mil de cada uma das tribos, né? Pessoas homens que se guardaram incontaminados e que no final dos tempos eles serão aqueles que continuarão, né, exercitando o que o Senhor nos chama para fazer nessa terra. Então esses 144 mil, eles, como nós falamos lá nas duas testemunhas, que tem a função de testemunhar sobre Cristo, eles também têm. Eles têm um objetivo, né? Eles foram selados. Eles foram selados por Deus, como nós lemos no texto. Pessoas que eram virgens, ou seja, incontaminados, pessoas que não haviam se contaminado com o pecado. Eles permaneceram firmes, ou seja, são persistentes na fé e verdadeiros. Esses são pontos fundamentais. E quando a gente faz um paralelo com a nossa vida, é assim que a gente tem que ser, irmãos.
Nós precisamos nos separar, né, da contaminação do pecado, perseverar na fé e ser verdadeiro naquilo que a gente se propõe a fazer, né, a servir o Senhor, a dedicar uma vida para Ele, a amar o próximo. E essas pessoas serão dessa forma. Eles têm a função de continuar, né, a propagar as boas novas, a falar sobre a mensagem de Cristo, assim como o Senhor nos ensina, né? A tarefa prioritária desses 144 mil judeus durante a tribulação será da proclamação do Evangelho, que é aquilo que você e eu fomos chamados para fazer. Então pessoas continuarão ainda pregando o Evangelho, testemunhando, vivenciando aquilo que nós agora estamos fazendo. São os remanescentes, aqueles que permanecerão firmes até o fim. É um tipo, é bom nós analisarmos, né, para a nossa vida cristã, o formato, né, de como Deus estabelece isso na escolha, no que Ele quer de nós. Ele quer isso, que nós sejamos puros, que nós sejamos verdadeiros e que sejamos persistentes na nossa fé. Então, se nesses dias você tem tido vontade de desistir, não faça isso. Resista ao nosso inimigo, fuja da aparência do mal, fuja do pecado, persevere até o fim, porque o próprio Cristo diz que aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. E os 144 mil fala também da forma que nós precisamos ser. Eles serão o remanescente que continuará a proclamar o Evangelho, as boas novas do Cordeiro, do Cristo, do Senhor amado. Amém? Tá bom? É isso aí. Obrigado por você que esteve até aqui o final. Obrigado por você que curtiu, que comentou, que compartilhou, que se inscreveu. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.